Fala galera, aqui é Jonatas Dantas, esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo mais um apanhado, mais um boletim do conflito Rússia-Ucrânia, Ucrânia e Rússia, mas também falando de alguns acontecimentos no Pacífico, tá? Coisas que vieram a acontecer na geopolítica ali do Pacífico, envolvendo países como o Japão, como a China, como a Coreia do Sul, entre outros, tá ok? Nós vamos aqui estar fazendo um apanhado sobre o conflito Rússia e Ucrânia e sobre as tensões no Pacífico ali envolvendo também a questão Taiwan-China. Vem com a gente, assunto interessante, um apanhado aí do que aconteceu nos últimos 3 dias aí da semana, tá ok? Só para te situar, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de maio, quinta-feira, parte da tarde. Bem, galera, sobre o conflito Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia, a coisa se deixou mais levar ainda no Donbás, tá? A coisa está mais pesada no Donbás. É um conflito complicado, um conflito com a Rússia empregando todo o seu poderio militar, que ela disponibilizou para a Ucrânia ali no Donbás, na região leste ucraniana. Ela realmente está disposta a tomar todo o Donbás. Severodonetsk, que é uma das últimas cidades ali na região de Luhansk, que ainda tem alguma resistência ucraniana, vem sofrendo pesadas baixas e ataques diários contínuos, tá ok? E realmente parece que a Rússia vai obter uma vitória total naquela região. Tá ruim a coisa para o exército ucraniano. Popularmente falando é isso. Naquela região do país tá ruim a coisa para o exército ucraniano. Tá? A Rússia, inclusive, se utilizou essa semana de armas que são proibidas por convenções de guerra, como a bomba a vácuo, tá? E também a bomba incendiária. Você tem registros da utilização dessas armas. Eu até postei lá no meu Instagram. Eu vou estar deixando aqui meu Instagram nos comentários aqui, tá? No primeiro comentário do vídeo, para quê? Lá eu posto coisas de canais militares, algumas coisas sobre canais geográficos, principalmente nos stories, tá? Se você acompanhar meus stories, você vai ver lá que eu posto bastante coisa relativa ao que a gente fala aqui no canal. Algo bem interessante. Mas voltando aqui ao assunto, ainda sobre o conflito, as armas ocidentais de fato já estão na mão da Ucrânia em sua maioria. Salvo aí as armas alemãs que estão com um pouco atraso, e mais uma vez a Alemanha sendo criticada nessa questão do atraso com relação ao envio de armas. Mas a maioria das armas ocidentais está de fato na mão dos ucranianos, porém no leste ucraniano, a Rússia, concentrando as suas forças e fazendo uma ofensiva firme, tá, tem de fato avançado. Como disse hoje, inclusive aí o principal general russo, tá, o ritmo vai ser lento, mas firme. Basicamente isso. Ele quis dizer o seguinte, olha, devagar e sempre. Não estamos com pressa, já são 3 meses de guerra, nós vamos continuar até tomar todo o leste ucraniano. Por outro lado, o Zelensky diz que a Rússia mente. Ela mente com relação às conquistas, ela mente com relação ao ritmo, tá? A como ela consegue conquistar a cidade. Cada um tem a sua narrativa e cada um vai tentar puxar para o seu lado. Essa é a verdade. Outra coisa importante ainda falando de Ucrânia e Rússia. A Rússia, ela mostrou, tá? Ela divulgou imagens de lançamentos de mísseis balísticos de curto alcance. Tá? Ela está se utilizando disso para bombardear o oeste ucraniano, para bombardear a infraestrutura ucraniana e muitas das vezes também acaba atingindo civis, tá? Essa é a verdade. E essa é a estratégia russa para conter qualquer tipo de reforço que venha do oeste para acudir o leste ucraniano. Essa é a maneira de dizer o seguinte: nós vamos continuar bombardeando, fiquem aí, não tentem reforçar o leste, porque aí no oeste vocês já vão sofrer perdas. Tá ok? Agora, já falando um pouquinho lá sobre o que tem acontecido no Pacífico. Na terça-feira, Joe Biden, presidente americano, ele estava no Japão para assinar alguns tratados e para fazer uma reunião ali com o Quad. O que é o Quad? É uma organização, um tratado militar que é composto, no caso, por Austrália, Japão, Estados Unidos e Índia. Feito um cinturão
para conter a China, tá? A China, em resposta a isso, fez exercícios militares navais e aéreos com a Rússia, principalmente aéreos, inclusive com bombardeiros sobrevoando muito próximo ao espaço aéreo japonês. Parte da mídia diz que eles invadiram alguma coisa do espaço japonês, parte da mídia diz que não. Então eu vou te dizer o seguinte, de qualquer forma foi um aviso, tá? Uma maneira de dar uma alfinetada aí nos americanos e nos seus aliados. Olha, eu tenho bombardeiros muito próximos, muito perto aí do Japão, e também passaram perto da Coreia do Sul. Tanto que eles foram escoltados por caças japoneses e por caças sul-coreanos quando na Coreia do Sul. Tá? A coisa do Pacífico está esquentando. Vazou um áudio aí também do Alto Comando Militar chinês, tá? Falando sobre a invasão de Taiwan. E não dizia exatamente se vai invadir, mas quando vai invadir, como vai invadir. Essa é a grande questão. Tá? De fato, é um conflito que a gente tem que estar de olho, porque se rolar, joga o mundo numa terceira guerra mundial inevitavelmente. Os americanos já avisaram que irão ajudar militarmente Taiwan a se defender, e não apenas enviando armas, mas com tropas, tá? Vai de fato se meter na guerra. Por outro lado, ali no Pacífico, a China tem a Coreia do Norte ali também para arrumar confusão e auxiliá-la. Inclusive, a Coreia do Norte está lançando mais 3 mísseis balísticos, tá? A Coreia do Sul já protestou contra isso. Por outro lado, ali, os americanos têm um cinturão de aliados, que compõe, como eu falei, a Austrália, que é uma potência militar daquela região. Você tem a própria Coreia do Sul, você tem um Japão que está muito forte militarmente, já é a 5ª potência do mundo. O Japão está rearmado, o gênio japonês saiu da lâmpada, como o gênio alemão lá na Europa está aos poucos saindo da lâmpada, autorizado pelos americanos, tá ok? Os perdedores da Segunda Guerra Mundial estão autorizados a se rearmar. Os americanos os autorizaram para quê? Para ajudar na contenção à China e Rússia, respectivamente. Então eu diria o seguinte para você. A coisa ali no Pacífico está tomando uma noção, uma visão bem complicada. Não é um pessimismo, não é sensacionalismo. É fato. Então, assim, a coisa ali não parece caminhar bem, tá? Ainda falando sobre o Pacífico, eu fico muito de olho na questão Índia, porque a Índia faz parte do Quad e tem uma rivalidade, uma tensão com a China gigantesca que não é de hoje. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a Índia tem uma relação muito boa com a Rússia, principalmente na questão de compra de armas, tá? E envolvimento entre suas forças armadas. Então, assim, qual vai ser a postura da Índia? Ela, num hipotético conflito, ela vai para cima da China e, consequentemente, da Rússia, já que são aliados, ou a Índia vai se manter neutra e vai, tipo, que trair esse pacto que ela tem com o Japão, Austrália e Estados Unidos? E como vai ser a reação americana a uma invasão a Taiwan? Vai ser de fato uma reação forte, jogando o mundo numa terceira guerra mundial? Ou de início não? Os americanos dizem que vão defender Taiwan a todo custo. E a Índia diz que vai reincorporar essa província rebelde a todo custo. São cenas que a gente só vai poder ter certeza nos próximos capítulos. De qualquer forma, seja na Ucrânia, seja em Taiwan, o mundo precisa de paz, o mundo não precisa de mais um conflito. Na verdade, o mundo precisa que se encerre o conflito na Ucrânia e que nas mesas de negociação a coisa volte a funcionar, a coisa volte a andar. O mundo precisa de diálogo nesse momento, não de mais guerra. Vamos estar atento, o xadrez geopolítico mundial está mudando o tempo todo. E falando aqui bem rapidinho de Brasil, o Joe Biden quer conversar com o Bolsonaro, tá? Não estou aqui falando de eleição nacional, importante se frisar isso. Estou falando o seguinte, os Estados Unidos não quer perder a influência dele na América Latina para a China, tá? E para o BRICS em geral. Então, ele vai chamar o Brasil para conversar, tem uma cúpula importante que ele precisa da presença do Brasil, tá? Ele vai tentar trazer o Brasil para perto. Os americanos querem continuar com a América Latina como sua área de influência. O vídeo é até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Desejo a você um ótimo fim de semana. Curta, comente e compartilhe. E lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas Avessas, guarde esse nome. Tamo junto, galera. Auf Wiedersehen, Leute.